Fala galera, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Corre. Hoje para a gente falar muito sobre inovação e empreendedorismo com uma pessoa que tem uma experiência de vida assim incrível. Então, Pedrão, será que a gente vai ter uma resenha boa hoje? Pô, com certeza, cara. Eu acho que sempre quando a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e traz pessoas que, assim, de fato mudaram a história e marcaram uma geração num determinado lugar, cara, é uma resenha muito boa. Né, Thiago? Pô, não tem como não falar dele quando a gente pensa em inovação, né, cara? Quando pensa em inovação startup, vem na minha cabeça José Alberto Aranha. E aí, meu cara, tudo bem? Boa, muito boa. É um prazer estar aqui com vocês, muito bom, muito legal. Vamos tocar o nosso papo aí, eu acho que vai ser interessante aí. Vamos lá. Vambora. Vou começar então, Aranha, falando um pouco da tua vida antes de começar a empreender. Queria entender como é as pessoas aqui conhecerem um pouco mais de você, né? Queria entender um pouquinho quem é o Aranha. Bom, eu acho que a vida de alguém que empreende ou prepara pessoas para empreenderem, ela precisa começar com um pouco de experiência nesse quesito empreender. E eu tenho pais e mães que começaram fazendo muita coisa de empreendimento nas suas vidas, então você já nasce naquele negócio todo, cabeça toda virada para isso. E quando acabei de me formar, a primeira experiência que eu tive, minha mãe tinha uma fábrica de bonecas, de brinquedos. Ela tinha trabalhado na Estrela, na Atma, etc. Foi diretora nessa fabricação. E aí ela montou uma fábrica e eu acabei de me formar e fui trabalhar com ela. E uma grande experiência era o seguinte: pô, como é que o cara, engenheiro químico, saía para vender boneca, né? E como é que a gente conseguia sobreviver nos picos de festas, de épocas de vendas, né? E aí a gente teve que descobrir que a gente tinha que ter uma linha na área de turismo, e aí o turismo era diferente, aí você tinha que ir visitar o Corcovado, etc. Então foi muito interessante essa primeira experiência, que era uma experiência seguinte, nada acadêmica, nada de... uma experiência de vida mesmo, de você sair e ir para a rua para enfrentar as coisas todas, né? Pra prática, né, cara? Na prática. E isso é bem bacana, porque então o empreendedorismo vem na tua vida, assim, de berço, né? Então, assim, seus pais já empreendiam e aí você já tinha isso no seu DNA, né? Isso é bem bacana. E aí, deixa eu te perguntar, você, beleza, começou nessa questão do empreendedorismo já olhando os seus pais, olhando lá a fábrica de bonecas e tudo mais, e aí... você também já formado em engenheiro químico. Primeiro, deixa eu entender, por que engenheiro químico? porque não é uma faculdade assim muito badalada, podemos dizer assim. Eu acho que os fatores que influenciam a gente em termos profissionais, eles começam de infância, etc., em adolescência. Eu tinha, assim, uma atração muito grande para ficar observando insetos e animais e plantas, Desde etc. pequeno, isso? Desde pequeno, era um negócio muito interessante. Eu gostava de ver aquelas experiências, de pegar um negócio, ver a diferença, eu gosto de plantas e conseguir. E isso daí foi uma das coisas que já me incentivou. Quando eu comecei a fazer o segundo grau, eu gostei muito de química, né, de química orgânica, etc. Então, eu fui para engenharia química, tanto que na faculdade, uma área que depois eu fui pesquisador direto. Eu não fui pesquisador direto porque, negócio de pai e mãe, acabei indo trabalhar lá. Empreendedorismo. Mas era trabalhar na área de fitoquímica, que é uma área da química que faz extração de óleos essenciais em plantas, etc. Então, essa é uma área que eu conheço, até os pesquisadores todos no Brasil gosto muito disso, quer dizer, você descobrir novos produtos através da natureza. Eu acho que aí começa, inclusive, uma coisa que depois eu vi no empreendedorismo muito importante, a observação da natureza para você conseguir, copiando a natureza, criar coisas que vão resolver problemas da vida real. Então, vou lançar uma pergunta com base na tua analogia. O empreendedor, ele é um cara que tem que ser muito observador?
Sem dúvida. Eu acho que o empreendedor ele tem que recuperar o que a gente tinha de base para sobrevivência. Quer dizer, quando nós descemos das árvores, a gente, para sobreviver, nós tínhamos que conseguir imitar os outros animais, a natureza. Então, nós observávamos muito. E observando e copiando e ensaiando, a gente começou a falar, a se comunicar, a desenvolver a linguagem, né? E daí em diante. Quer dizer, todas as nossas inovações, que eu acho que inovação, inclusive, é uma palavra que depois foi mal utilizada hoje em dia, porque eles acham que inovação está ligada a mercado, a novos produtos. Na realidade, não. Inovação é sobrevivência. É uma forma de você conseguir descobrir alguma coisa para sobreviver. Quer dizer, você ficaria deitado numa rede se você não tivesse necessidade de sobreviver. Aí você precisa comer, você precisa de energia. Então, o que você faz? Você sai para coletar, para caçar, para fazer alguma coisa. Então, você gasta energia para conseguir energia, para conseguir sobreviver. Quer dizer, esse jogo da energia é que eu digo que é a motivação, né? A primeira seria essa primária de sobrevivência, mas ela pode ser chamada também de motivação. E isso é que eu acho que faz a diferença no que a gente está falando aí para os empreendedores. Bacana. Já pegando esse gancho na questão da inovação, como é que você vê hoje o mercado em relação às startups? Qual o impacto que as startups hoje dão no mercado tradicional? Eu acho que depois que foi esse conceito de startup, né, começou a se consolidar no mercado, mudou totalmente o sistema de pesquisa. Nós vínhamos com uma pesquisa, primeiro que era uma pesquisa que estava dentro das universidades, né? E aí ela foi sendo trabalhada pelas grandes empresas, montaram laboratórios de pesquisa dentro das grandes empresas, etc. E aí, quando as empresas observam que é muito caro você ter muitos pesquisadores, muitas coisas todas, e não conseguir transformar esse conhecimento em inovação, que seria um produto ou serviço, ela começa a deixar um espaço e observar que as startups, quer dizer, que são essas ideias implementadas para resolver problemas locais, são mais baratas, mais rápidas, conseguem ter... Ela diz, não, eu vou começar a utilizar mais isso. Quer dizer, a partir desse momento que a gente chama de Open Innovation, quer dizer, foi inovação aberta, que é quando as empresas saem para fora para procurar inovação, em vez de elas desenvolverem, isso mudou o mundo. Daí em diante acabou. Quer dizer, então, as startups, quando começaram a se consolidar, elas mudaram o conceito de inovação no mundo. Perfeito. Pedrão, o que você ia perguntar? Não, pode seguir. Tá. E a galera que está nessa empreitada aí das startups, né? Os novos empreendedores, qual que você acha que é a diferença entre os empreendedores e os empresários, para você? Boa pergunta, hein? Essa é uma pergunta polêmica, porque... Depois vai ter outra. Porque muitas pessoas não só confundem, como acham que é a mesma coisa. Mas, na realidade, são coisas muito diferentes. A palavra empreendedor vem de uma palavra francesa que tem 800 anos. Então, a gente não está falando de uma coisa nova. O pessoal fala, muito modismo, empreendedorismo. Não, não é. Porque ela vem da palavra entreprende. Entreprende significa realizar. Então, quando a gente fala em empreender, a gente fala em realizar. A gente fala em transformar, em entregar alguma coisa pronta. Não é um sonho. É quando eu transformo, quando eu faço alguma coisa acontecer. O empresário é uma pessoa que pode empreender, porque ele pode transformar alguma coisa num empreendimento sustentável, etc., tudo mais. Mas não necessariamente, porque o foco dele como empresário é a empresa, não é a realização. E eu posso realizar em várias áreas. Eu posso realizar a minha vida, eu posso... tanto que existem vários tipos de empreendedores. Eu tenho um empreendedor que seria um empreendedor tipo empresário, né, administrativo. Eu tenho um empreendedor chamado cívico, que é um empreendedor que olha o entorno. Ele tem
uma visão social, ele está mais preocupado pela realização do entorno, do social, do que propriamente ele tem o empreendedorismo social, que é aquele que está visando um aspecto específico social. Tem vários tipos de empreendedores, né? Empreendedores da própria empresa. Eu posso ser um empresário executivo no topo, ser criativo, criar coisas novas, etc., para aquela empresa. Eu sou um empreendedor, mas eu não sou um empreendedor para mim mesmo. Eu sou um empreendedor para a empresa. Quer dizer, então, empreendedorismo é uma coisa muito aberta. Não pode fechar. Falar, isso daqui é um empreendedor. Agora, empresário, não. Empresário é uma pessoa que tem empresa. Ponto. Bom, CNPJ. Depois dessa aula, exatamente. Segura esse MBA Não, aí. é uma discussão minutos. bacana, né? É. Porque a galera que está começando, muitas vezes não tem esse discernimento. A gente mesmo, às vezes, por ser jovem, né? Então é bem bacana essa definição de conceito. Na verdade, eu acho que, cara, 90% da galera que hoje é empreendedor ou que é empresário, no geral, não sabe essa diferença ainda, sabe? E aí, Aranha, você falou muito também agora sobre os tipos de empreendedor e empreendedorismo. E aí eu quero dar um foco aqui no empreendedorismo social, que é também uma das bandeiras que você levanta na sua trajetória de vida, podemos dizer assim. E aí, assim, beleza, você tinha ali... se a gente recapitular, você é engenheiro químico, foi para a indústria com a sua mãe, que tinha ali uma fábrica de bonecas. E, cara, da onde surgiu a sementinha aí dentro de pensar, poxa, vou trabalhar para o empreendedorismo social se fortalecer. Não necessariamente sendo um empreendedor social, mas potencializando os Negócios, empreendedores sociais. Bom, o caminho foi um caminho depois desse negócio, dessa experiência com o negócio da minha mãe. Eu fui trabalhar numa empresa multinacional, uma empresa chamada Varian Associates, uma empresa americana, numa época em que o Vale do Silício estava começando a se consolidar. Então, fui para os Estados Unidos, fiquei lá um tempo trabalhando ali. Eu vivenciei o que foi o Vale do Silício numa época explosiva. Então, isso foi uma experiência muito importante. Então, era respirar inovação. Né? Nos Estados Unidos se mistura muito pesquisa e inovação com a segurança do armamento, etc. Então, o que é importante é que a inovação é que fez aquele negócio todo se movimentar. Então, passei ali um pouco e essa empresa que eu trabalhei, essa empresa multinacional, trabalhava com instrumentação científica para o laboratório, que são os equipamentos que são usados para poder fazer essas coisas, separar óleos essenciais, fazer análise de sangue, cerveja, não sei o quê, de controlar empresas, né, petroquímicas. Então, eu comecei a visitar muito os empreendimentos que estavam sendo montados no Brasil, as grandes fábricas, centros de pesquisa, né, polos petroquímicos, etc., e também os laboratórios de pesquisa das universidades. Então, o camarada que estava fazendo pesquisa de bioquímica, pesquisa de não sei o quê, pesquisa não sei o que lá, pesquisa de física, eu visitava. Eu tive uma grande oportunidade de enxergar esse negócio todo. E, enxergando isso tudo, acabei depois, quando eu fui para a PUC, tendo uma oportunidade de... a PUC, em 92, ela teve um problema na mudança de governo, onde o governo federal não dava mais dinheiro para as universidades privadas. E ela, para bancar a pesquisa, ela tinha que fazer uma coisa nova, que era fazer uma relação universidade-empresa, quer dizer, pegar conhecimento dela, que ela tinha, e trabalhar com as empresas em termos de pesquisa, vender isso, para conseguir arrumar o dinheiro para manter a pesquisa, porque o aluno não ia manter a pesquisa. E ela montou um escritório para fazer isso. E a minha empresa tinha quebrado. Eu montei uma empresa que foi uma empresa grande, chamada Vandem Científica, que é uma empresa que fazia instrumentos científicos na América Latina, com tecnologia da Hewlett Packard, etc. Aprendi como é que se faz transferência de tecnologia internacional, negociar internacionalmente. E
E essa empresa quebrou nessa época de 92. Então foi uma puta experiência, né? Acho que quantos brasileiros aqui não quebram, né? Tiago, olha, essa tua colocação ela é fundamental, porque todo mundo fala só de sucesso, 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 sucesso. E ninguém fala de fracasso. Esse é um grande problema. Esse é um problema. E eu acho que eu costumava falar muito pro pessoal da PUC lá com os alunos o seguinte: eu não sei o que você tem que fazer, mas eu sei o que você não tem que fazer. Que é o importante, né? Quer dizer, é aprender os fracassos. Isso, gente, é uma coisa assim que tem que parar e refletir. E tem um ponto também que o americano, você está falando que, né, da tua vivência aí, né, das viagens, o americano dá muito valor, o investidor, ao fracasso. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E o brasileiro não gosta dessa palavra e tem medo dessa palavra. Um grande tabu, né? A gente gente culturalmente, não o tem. segundo e terceiro lugar não serve, só o primeiro. Exatamente. Esse eu acho que é um grande problema nosso cultural aqui. Nos Estados Unidos, um investidor de risco, ele prefere investir em alguém que já quebrou algumas vezes do que quem nunca quebrou. Porque ele diz o seguinte: quem quebrou e levantou, eu sei que levanta. Agora, quem nunca quebrou, eu não sei se ele levanta. Resiliência, né, cara? Então, a minha chance de colocar dinheiro... O risco diminui, né? Diminui o risco. Diminui. Que eu sei que esse cara vai tentar outra vez, ele vai encontrar outros caminhos, ele vai se virar. Né? E também, trazendo assim, nesse quesito de investimento, é muito relevante dizer que muitos dos investidores não investem só no negócio. A grande chave para o investimento é o empreendedor. E foi muito... o CPF, né? Exatamente, casa muito com o que você falou agora. Se eu vejo um cara que já quebrou mais de uma vez, eu sei que ele é resiliente. Então, eu sei que eu estou investindo a minha grana ali nele e, cara, se ele quebrar aquele negócio ali, ele com a metade da grana que eu coloquei, ele vai abrir outro e vai se desenvolver, entendeu? Pedrinho, perfeito o que você está falando. Quando eu... Depois desse negócio todo ter quebrado, eu acabei indo para a PUC, né? Porque era uma universidade que a gente fazia pesquisa com a empresa e acabei indo para a PUC para resolver esse negócio do escritório ou para trabalhar junto com o escritório, fazendo essa ponte. Então, eu visitava as grandes empresas, visitava os laboratórios, via o que um precisava para o outro e fazia esse matching de negócio para poder... E eu tive uma grande frustração exatamente como uma época que eu ia fazer um trabalho para os supermercados, para a Associação de Supermercados, e eu entreguei um projeto para eles, para eles poderem resistir os próximos anos, e eles falaram: não, mas depois a gente compra essa tecnologia, se é necessário, porque que a gente vai gastar dinheiro. E, porra, isso em 92 eu falei: olha, o que vai acontecer é que vocês não vão conseguir comprar, porque esse pessoal que você vai comprar é quem está vindo para o Brasil querendo montar supermercado. Foi um momento em que os supermercados nacionais todos perderam praticamente as suas posses vendendo. Foi a época que começou a chegar a Carrefour, né? Todos esses supermercados internacionais chegaram aqui. Eles não vendiam os conhecimentos que eles tinham de sobrevivência. E aí foi um momento que eu me frustrei e disse assim: o nosso empresário está antigo. Ele Cabeça não fechada. vai conseguir Cabeça fechada. competir. Ele não sabe usar conhecimento que é produzido em universidade. Ele não sabe criar em cima de competitividade internacional. Ele está muito parado. E foi a época de pensar que eu criei o Gênesis exatamente para isso, para ter um novo empresário, um aluno, alguém novo, que começasse a pensar diferente, que tivesse uma maneira diferente de pensar. Então, essa tua colocação aí, ela é muito importante em termos de olhar o indivíduo. Quando eu comecei o Gênesis, o Instituto Gênesis, com esse negócio de empreendedorismo... Isso em 92? 92. Não só foram criadas disciplinas, etc., empresa júnior e tudo mais, para criar um ambiente na universidade, para começar a ter um monte de empreendedores, mas... principalmente começar a selecionar eles. Cadê esses bons empreendedores? E aí foi uma coisa interessante que na minha banca de seleção e no meu processo de mentoring, eu tinha o pessoal da psicologia. E aí isso foi um negócio, no Brasil inteiro, o pessoal de capital de risco falava: psicólogo, para fazer seleção, por que psicólogo?
você tem que ver retorno de investimento, ROI, não sei o quê. Eu falava, não, nós estamos investindo em gente, não é em business. Né? E esse foi um diferencial. Eles não acreditavam nisso e eu Chamaram de maluco na época? Porra, eu sempre fui chamado de maluco, desde pequeno. Então, isso, maluco e sonhador são duas coisas que eu já não tenho muito, mas eu aceito já normal. Desculpa, Pode falar. Fazer uma pergunta. Baseado nisso que você falou sobre os investidores americanos, né? Investirem em quem já quebrou. O que você acha hoje, uma palavra que é muito falada, né? Inclusive nos meios empresariais, sobre a inteligência emocional? E eu queria entender qual é a velocidade, já que você teve essa experiência de gestão em empresas internacionais, qual é a diferença de velocidade hoje que a gente ouve muito falar, né? Eu que sou praticamente no marketing digital, ouço falar, tudo que acontece no Brasil já aconteceu há 6 meses nos Estados Unidos. Qual é essa diferença e por que você acha que tem essa diferença? Bom, essa diferença ocorre por um grande motivo. Nós não temos uma cultura de aprendizagem, por isso que eu gosto muito desses exemplos do que a gente chama dos Living Labs, que são laboratórios de aprendizagem. É você aprender com a vida real. Na época que eu trabalhava com instrumentação, eu tinha um problema muito grande, o seguinte, os equipamentos eram sempre internacionais. E o que se fazia aqui era desenvolver alguma metodologia para análise. Então, eu ia fazer, vou desenvolver alguma coisa aqui, mas os equipamentos eram sempre importados. E aí a criação da dependência. O pessoal pode até te dar os equipamentos, mas você fica dependente deles. Para mudar esse critério, você tem que se antecipar, você tem que estudar o que ainda não existe. E a gente não tem muito essa cultura. Então, por exemplo, o cinema... De repente diz assim, agora eu tenho que comprar projetores digitais, porque o sistema passou a ser digital, não é mais um sistema de rolo. Quem tem? Tem lá fora. Pô, eu não vou reinventar, eu vou pegar o que já existe. Essa é sempre a frase. Então, eu vou lá e pego o que já existe e aí eu continuo dependente. O que eu teria que fazer? Eu teria que começar a estudar o que eu chamo... que é a tendência hoje do MIT em termos de inovação, o que a gente chama de user innovation, é a inovação do usuário, é a experiência do usuário com o problema local para desenvolver alguma coisa. Então, eu teria que pegar um cinema e falar assim, esse cinema vai ser um laboratório de aprendizagem. E aí, quando as pessoas entrarem, eu vou fazer experiências, eu vou pôr 50 alto-falantes e vou ver o que acontece. Aí, quando as pessoas saírem, etc., eu vou perguntar a eles, mas por que, qual a diferença, não sei o quê, não sei o que lá. Tudo bem, agora eu vou mexer na cadeira, vou fazer não sei o quê, vou pôr uma luz diferente. Aí, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver um novo cinema, mas com a vida real. Perfeito. A gente aqui no Brasil faz muita pesquisa em universidade. A gente está entre os 10 maiores publicadores, mas a gente não transforma a publicação numa coisa real. A gente não estuda a vida. A gente não vai lá no local onde as coisas estão acontecendo. Eu tenho que entrar dentro do hospital e aprender o que está acontecendo no hospital. O americano sabe fazer isso muito bem, né? O americano, ele faz melhor que todo mundo. ele deita nisso. Ele deita nisso. Ele aprende com a vida real, né? Ele experimenta, desenvolve na vida real. Muito porque ele começou a fazer isso, como eu falei, na época, com o pessoal na parte dos armamentos. Quer dizer, a guerra e a arma nos Estados Unidos sempre foi uma maneira de eu estudar o negócio para o futuro. Eu vou desenvolver alguma coisa para ver à noite, porque eu estou querendo resolver um problema na área de guerra. Mas quando eu desenvolvi uma visão noturna com infravermelho, eu uso aquilo depois para a máquina fotográfica. Eu uso isso para outra coisa. Quer dizer, então, a tecnologia ela é horizontal. E a gente ainda pensa muito verticalmente. Eu me lembro que eu tinha um negócio, por exemplo, o cinema aqui no Rio de Janeiro estava se desenvolvendo muito, com polo de cinema, etc., tudo mais, e se importava os efeitos especiais, que são tecnologias para se fazer os efeitos todos. Eu disse, mas aí vamos para o Canadá, vamos para não sei o quê, buscar efeito especial. Eu digo, mas não é possível, a gente não tem essa tecnologia. Aí eu fui ver que o pessoal que fazia
pesquisa de offshore na área de águas profundas, eles tinham realidade aumentada, já estavam trabalhando existia, com simulação e com esses algoritmos todos que faziam os efeitos especiais. Só que estava no petróleo, não estava no cinema. Então, como é que isso daí a gente chama hoje de cross innovation, que é uma inovação cruzada? Como é que eu uso o conhecimento de uma área, que é de petróleo, no cinema? Isso é mortal, gente. Isso é que faz nicho de mercado. Isso é que faz o empreendedor ganhar dinheiro. Perfeito. Essa questão da guerra aí, bem interessante. Bastante interessante, porque a gente não tem a noção que, de repente, a cultura, né, do país, porque Estados Unidos sempre teve essa questão de guerra, né, pode desenvolver novos negócios, novos mercados, enfim. Eu nunca tinha parado para pensar nessa Também parada. Não. Essa é a realidade. É muito Tá tendo uma mentoria aqui ao vivo. MBA aqui de uma horinha aqui rápido, né? Mas eu acho que a gente tem uma grande janela e oportunidade. Porque a gente tem uma guerra hoje que é mundial. Qual a maior guerra hoje no mundo? É a diferença social. Quer dizer, se a gente for desenvolver novos produtos, novos serviços, nessa nova guerra que é diminuir a diferença social, quem sabe a gente tem um laboratório que não precisa ficar matando gente, né? Mas sabe, salvando gente e conseguir competir mundialmente. Quer dizer, é uma questão de olhar como a gente consegue fazer os laboratórios funcionarem. As pessoas me criticam, às vezes, um pouco eu falar de uma favela laboratório, mas aqui entre a gente eu posso usar esse termo. Pode ficar tranquilo. A gente está com dois caras aqui que enxergaram isso muito bem, né? Estão desenvolvendo um negócio bem interessante, que é até nosso parceiro, que é o Carteiro Amigo. Mas eu queria trazer um lado, né, da Gênesis, né? Provavelmente já deve ter passado lá muitas startups, e dessas startups, algumas atingiram aí um valuation de 1 bilhão. Famoso unicórnio, né? Famoso unicórnio. Exatamente. A minha dúvida que eu tenho, né, como empreendedor também de impacto, né, por que ainda não teve uma startup que pudesse atingir isso na favela, no teu ponto de vista? E como a gente pode mudar esse cenário? Lá no Gênesis, pelo menos na minha mão, nos 30 anos que eu passei lá, foram 360, 370 empreendimentos, novas startups. Eu acho que umas 5 hoje passam de 500 milhões. Pode citar os nomes delas? Umas 2, 3, mais de 1 bilhão. É porque, na realidade, o que acontece com as startups, elas não são as mesmas. Ela não nasce e fica enorme. Ela vai sendo adquirida, vendida, etc. Mas, por exemplo, o iFood nasceu de um empreendimento que era um empreendimento da Anytime, era uma empresa que existia ali, e depois ela foi comprada por uma outra empresa, e aí aí a startup passa a ser o iFood, quer dizer, então você, na realidade, quando você começa a trabalhar com desenvolvimento local, em termos econômicos, você vai analisar que você precisa de 2 coisas, né? O empreendedor que passa a ser um empreendedor serial, porque o empreendedor, quando ele empreende e tem sucesso, ele não deita no berço esplêndido. É uma coisa interessante. Eu comecei a observar isso lá. Quem ganhava dinheiro, vendia empresas, 60 milhões, etc. Aí, de repente, encontrava o cara no domingo, novamente, lá na universidade. Porra, mas você está milionário? Não, agora eu estou começando outra. Tem um outro cara, quer dizer, então parece que é um vírus. É um tesão, cara. Então, essa é a parada. Essa é a frase, então essa é a palavra. Isso é o Vale do Silício. Você vê nos filmes lá que um ajuda o outro, eles se reúnem, entendeu? É um negócio complicado. Que isso é que é o ecossistema, na realidade. Então, essa característica do empreendedor, ela é muito importante para poder fazer que as coisas aconteçam, né? E falando como um empreendedor que sou, é exatamente isso, cara. Eu acho que... e aí as pessoas... porque, assim, eu acho que tem pessoas que têm essa veia empreendedora, que nascem com isso desde berço, como você, que tinha uns pais empreendedores, eu tenho uns pais empreendedores, e tem pessoas que se tornam empreendedoras por motivos adversos, então... muito ligado naquela questão da sobrevivência. O cara quer sobreviver, então ele começa a empreender. E aí, quando a gente traz
que o Brasil é um dos países mais empreendedores, muito também, eu acredito que é por conta da desigualdade que a gente tem aqui, então a galera começa a ser muito empreendedora porque ela quer fazer dinheiro, ela quer fazer acontecer. E tem pessoas que não se dão bem com a rotina empreendedora. Porque, assim, a gente vai falando também sobre o empreendedor, e aí, como você falou, o Brasil não gosta de falar de fracasso, só gosta de sucesso. Mas também a gente não gosta de falar nem altos, assim, no baixos. Então a gente não consegue falar da vida do empreendedor que trabalha 20 horas por dia. É verdade. Entendeu? A gente acaba glamorizando essa parada de falar assim, pô, agora eu sou empreendedor, agora eu tô com um Audi e, sei lá, dando um rolê na minha lancha. Mas, cara, para chegar nesse lugar, o cara trabalhou a beça. É. Então, assim, vendo como um empreendedor, assim, as pessoas que são empreendedoras, elas não conseguem parar de trabalhar, brother. Porque a diversão tá nisso. Porque o que acontece? Eu acho que tem muita gente que fala assim, pô, beleza, eu vou bater meu ponto e tá tudo certo. Eu vou bater meu ponto e depois que eu sair daqui, do meu horário de trabalho, do meu local de trabalho, eu vou me divertir em algum lugar. Seja no cinema, no shopping, enfim, eu vou me divertir. O empreendedor não. O empreendedor olha e fala assim, o cara tá no meio do trabalho, num estresse absurdo, o cara fala assim, acho que eu vou montar mais uma empresa. Porque isso aqui tá muito bom, meu irmão. E, Pedrinho, às vezes o cara vai pra praia também, pro cinema, e que tem um momento de lazer, mas tá com a cabeça virada. Isso aqui é uma oportunidade de negócio. Mas esse é o empreendedor. E o cara é louco mesmo, porque a cabeça não para. Eu falo por mim. Esse é o empreendedor, cara. Às vezes eu entro num restaurante e aí eu beleza, tô comendo ali e tudo mais, e eu falo, se esse cardápio tivesse isso, os caras iam aumentar no faturamento dele. Você acaba virando crítico, né? Tá ligado? E aí tu começa a ver vários negócios em várias coisas. Gente, vocês estão falando uma coisa importantíssima, porque ser empreendedor é uma mudança cultural, é uma mudança de set mind, de maneira de observar as coisas, né? Tem um negócio que me perturbava quando eu era menor, que depois eu até entendi. Porque eu olhava as coisas de uma maneira diferente. De repente, tem uma catástrofe, né? Caiu não sei o que lá, aparece aquele negócio na televisão, todo mundo está olhando aquilo, porra, assim, puta, que isso aconteceu, coitado, não sei o que lá. E eu estava olhando assim, puta, mas aquela marca que aquele cara criou ali na hora, aquilo é interessante. De repente, aquele negócio pode ser usado por outras pessoas. Aí eu falava, deve ter alguma coisa errada comigo. Eu não estou envolvido nesse... Mas não. Então, é a maneira de você olhar. Você já olha as coisas vendo o seguinte, o que pode ter aqui de oportunidade? De negócio, que vai virar negócio. De negócio. Como é que a gente muda isso na cabeça das pessoas? E aí, Thiago, eu vou te responder o que você tinha falado. Eu disse que é importante, primeiro, a gente ter os empreendedores seriais. E aí a formação de um ambiente. A gente precisa de um ambiente empreendedor. Que no asfalto tem, mas na favela tem carência. Começou até há pouco tempo. Agora. A gente não está falando de coisas muito antigas. Beleza. Você começou a falar de Vila Madalena em São Paulo, de Avenida Paulista. Esses ecossistemas estão se montando devagar. Minas Gerais também tem uma Minas Gerais, também. Você tem. Agora você tem os parques, etc., no Brasil todo. Quer dizer, o sistema está se disseminando. Você prepara os empreendedores, depois você cria os ambientes e aí começa a fazer nos ambientes. O que acontece é que eu acho que ele está chegando na favela. Ele vai acontecer a mesma coisa. O que a gente precisa? Os empreendedores, a gente precisa mais Pedrinhos, mais Tiagos, etc., para poder fazer uma massa crítica desses empreendedores seriais, porque eles geram novos empreendimentos, geram novas coisas, e aquele ambiente vai se criando. E aí você tem o empreendedor e o ambiente. E aquilo passa a ser um potencial muito grande. Eu acho que a favela vai ser, assim, um grande laboratório de desenvolvimento de produtos e de serviços mundiais. O Brasil tem uma oportunidade na área social ímpar. Eu converso com o pessoal lá da Suécia, etc., tudo mais, e eles têm uma dificuldade muito grande de entender a África, de entender os problemas da Índia. Entendeu? Não tem, são mundos muito diferentes. Eles não conseguem nem conversar. O Brasil consegue conversar com um e conversar com o outro. Sim. Ele consegue entender isso. Então, de repente, a gente pode ser o meio, a interface de desenvolver produtos que vão ter impacto social, né, que é o que a gente está falando, de aplicação mundial.
Isso é perfeito, cara. Nós temos ouro na mão. É só saber lapidar isso. Não, isso é fantástico. E assim, e muito nessa tua fala da criação dos parques, eu queria que você falasse um pouco também, que você é um dos caras que está trazendo o Pista lá para Rocinha, né? Que é o parque... De inovação social, tecnológica e ambiental. É isso. Entendeu? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais, porque, assim, o Pista, e aí complementando o que o Thiago estava falando, é uma iniciativa que ela está também inserindo ali na favela, e tem a incubadora Beco, que também está trazendo uma visão de incubação para empreendedorismo dentro da favela. Então, assim, cara, fala um pouco mais sobre isso, da onde surgiu essa questão e também sobre o edital que, para a gente do Carteira Amigo, falando como empreendedor, foi fundamental, que foi o Favela Inteligente, que veio da FAPERJ. Então, assim, que também você foi um dos caras que mais lutou por isso e de fato, conseguiu essa conquista para a favela inicialmente da Rocinha, né? É legal a gente falar sobre isso. O parque, o que é um parque? O parque internacionalmente, quer dizer, existem associações de parques em todo lugar, no Brasil, no mundo inteiro, a IASP, que é a International Science Parks. Então, você tem parque em todo lugar, na China, na Índia, nos Estados Unidos, etc., tem parques tecnológicos. O parque, na realidade, é um ambiente. Então, a gente tem que entender que o que faz o parque é ser um articulador de um ambiente. Como a gente falou que eu preciso de empreendedor em ambiente, aliás, eu tenho um artigo até que eu escrevi que são 3 coisas. É o empreendedor, o ambiente e a cultura. Quer dizer, é o uso da cultura nesse empreendedor, que é o grande diferencial que a gente depois pode falar mais tarde. Mas, então, o parque, e essa é a ideia lá do Pista, né, do parque de inovação, quer dizer, não é um parque científico, nem de estudo. É um parque de inovação, de produtos e serviços próprios para resolver problemas locais. Ele é um articulador, ele não faz nada. O que ele faz? Ele vai estimular mais empreendimentos, mais empreendedores, para que o ambiente comece a ficar organizado, apoiando essas iniciativas dos ambientes, que são todos os parques do mundo. E aí você transforma um local que tem 120 mil pessoas, é uma cidade, né? E a tendência dos parques no mundo é cada vez serem mais o que a gente chama de cidades humanas inteligentes. Isso é um movimento que tem muito forte na Europa, e no Brasil a cidade de Santa Rita, Sapucaí, conseguiu ser considerado um parque de inovação. Então, a cidade é um parque. Baseado nisso, e com o estímulo da Secretaria de Ambiente, etc., do Estado e tudo mais, que eles me pediram, Aranha, dá uma estudada num negócio que você sempre gostou, e aí eu vou responder por como é que eu cheguei nesse negócio. Eu cheguei nesse negócio porque depois dessas 350 empresas, vários unicórnios e o cacete A4, eu cheguei à conclusão que eu não tinha feito nada de novo. O que eu tinha feito era repetir o que acontecia. Eu só estava multiplicando mais empreendimentos ricos no mundo, e os ricos iam ficar mais ricos, cada vez com maior porcentagem de dinheiro, com maior diferença social. Eu disse, porra, minha vida inteira, e eu não fiz nada. Então, a decisão foi dizer, pô, vamos pensar tudo que eu aprendi e conheci numa favela. E aí o governo do Estado falou assim, pô, legal, estuda isso, vê se você tem uma proposta de como é que se consegue fazer isso, né? E isso é o Pista, quer dizer, o Pista é muito mais um estudo, uma proposta e um local de aprendizado. Tanto que o pessoal hoje está querendo, vamos multiplicar, vamos fazer isso nas outras favelas. Calma, gente, não se multiplica vamos essas fazer coisas. Um case primeiro, não são né? modelos, não é uma coisa que você repete. Você tem que entender a dinâmica, as coisas locais. E o projeto já está rodando? O projeto do quê? Do Pista? Do Pista, já? O Pista já está rodando há 3 anos. 3 anos. Porque tudo isso que a gente está falando, de FAPERJ, etc., é resultado. Porque os parques trabalham com 4 atores principais: governo, universidade, empresas e moradores, né? Eu acho que a gente já tem uma mobilização dos moradores lá, está cada vez aumentando mais.
A gente tem uma grande mobilização de governo hoje, várias secretarias de Estado, várias secretarias do município. Agora o governo federal está entrando nisso também, então mobilização de governo. As empresas são os últimos a entrarem nesse negócio, elas são sempre reticentes, elas só vão entrar na boa, quer dizer, tá dando certo. normal. Tá dando certo, agora eu entro aqui. Vamos entrar aqui. E as universidades que hoje, na Rocinha, todas elas estão trabalhando com projetos. Maneiro. Então, é a hora que a gente fala assim, onde tem conhecimento? Na universidade. Então, eu preciso desses caras. Agora, eu preciso desses caras não ficar estudando a Rocinha. Eu preciso que eles estejam juntos lá, usando o seu conhecimento. É muito engraçado. Eu estava ontem conversando com o professor, porque nós vamos ter novos editais, né? Então, isso já é uma dica aí para quem assistir. Quem quer empreender, ó, fica quem ligado. tá Nós vamos assistindo ter novos ligado. editais. Tem que estar preparado. Tem que Pega estar a preparado, visão. porque depois que aparece... rápido, e é rápido. Não dá muito tempo. Então, prepara antes e depois você tem que aproveitar a oportunidade. Então, eu estava conversando com um professor de uma universidade e o professor disse, não, a gente pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu dizendo para ele, mas eu não quero usar empresas para fazer o projeto. Eu quero que as empresas de lá façam o projeto. Sim, né? Mas eu quero que eles produzam os componentes. Pô, mas produzir os componentes? Sim, eu quero que eles produzam os componentes. Pô, você não tem conhecimento do negócio? Então propõe o que pode produzir. A gente não precisa produzir tudo. Às vezes as pessoas dizem assim, tem que fazer tudo. Não tem que fazer tudo. Eu brinco que na época que a gente teve aqui a Olimpíada e o Campeonato Mundial de Futebol, etc., eu falava com o pessoal que estava organizando isso o seguinte, gente, me deem a chance de fazer um apito. Eu só quero fazer um apito. Eu vou fazer apito para remo, apito para vôlei, apito para futebol, apito para cacete A4. E nós vamos fazer a maior empresa de apito do mundo. Só isso, nós não precisamos fazer mais nada. Está todo mundo muito preocupado em usar esses grandes eventos para grandes empresas. Não, faz uma coisa pequena. Quer dizer, eu acho que esse é um negócio do nicho. Isso é que a gente precisa fazer na Rocinha. A gente tem que fazer alguns empreendimentos que sejam empreendimentos estruturantes, que consigam montar toda a cadeia do início até o final. Aí você consegue fazer desenvolvimento local. Perfeito. Eu queria entrar numa... Lembra que eu falei que ia ter uma pergunta polêmica? Chegou a hora. Queria entrar num assunto para um público um pouco mais jovem, que hoje a gente vê muito essa questão do aprendizado na internet, né? E isso fica um pouco confuso dessa seguinte forma. Hoje os jovens querem se associar a outros jovens, né? O Pedrinho citou a questão do empreendedorismo, né? As duas vertentes de empreender. Eu colocaria mais uma, que é essa questão do ambiente, porque, por exemplo, para entrar nesse contexto, eu não tenho pais empreendedores, também, graças a Deus, tive uma condição boa de vida que eles me deram, mas eu quis empreender porque eu vi pessoas tendo vidas bacanas empreendendo. Então, aquilo ali me chamou muita atenção. Só que hoje na internet se vende muito isso, né? O glamour, como o Pedrinho falou. Se você empreender, você vai ter isso. Se você empreender, você vai conquistar isso. E você deu uma aula que não é assim. Eu queria saber de você hoje, se você acompanha essas questões, e aí a pergunta polêmica é a seguinte. Essa semana a gente teve um convidado aqui que falou sobre a parte de advocacia que ele trabalha, que ele, por ser mais jovem que a média normal de idade, ele precisou se mostrar muito mais profissional do que os outros que já têm uma idade um pouco mais avançada. E você, quando vai falar sobre inovação e tecnologia, quando os jovens vão te ouvir, o que você acha, assim, de fato, já que essa geração é um pouco interligada entre eles? Qual é o sentimento que você tem de passar essa parte acadêmica e de campo para essa galera ouvir? Bom, eu acho que o primeiro seria o seguinte, eu não acredito no empreendedor ou numa empreendedora sozinhos, super-homens e super-mulheres. Eu acho que a gente tem sempre um conjunto empreendedor. Os casos que dão certo têm uma complementariedade de conhecimentos.
a pior coisa que podia existir, que eu, não, graças a Deus, não deixei muito acontecer, 4 engenheiros juntos queiram montar o empreendimento. Não vai dar certo. Vai dar merda. Vai, esse daí vai ser difícil. Então, essa complementariedade ela é difícil porque ela exige que você comece a conviver com pessoas que pensam diferente, né? E essa é a riqueza ao mesmo tempo. Quanto mais diferentes e mais complementares, mais forte é esse empreendimento. Então, é um problema da relação. Como você vai se relacionar? Né? Quer dizer, você estava falando em internet. Né? A internet ela é uma coisa boa e uma coisa ruim. Ela possibilita, por exemplo, que eu tenha sócios hoje na China ou na Índia e nem conheça as pessoas. Te abriu um horizonte para o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela diminuiu muito a relação. Né? E quando ela diminui a relação, os nossos conceitos de confiança, que é a base disso tudo que a gente está falando, é a confiança. Se a gente tem que falar em grupos, a gente tem que falar em confiança. Ela muda o conceito. Na internet, por exemplo, se eu não gostar de uma determinada coisa, eu desligo, eu saio do grupo, eu não participo mais daquele negócio. Né? A vida real não é tão assim. Então, como é que isso vai ser trabalhado? Eu não sei, vocês devem saber melhor que eu. Não sei, mas eu acho que a gente vai ter que achar um misto entre essa convivência, né, de um Pedrinho encontrar um Tiago, os dois conseguirem se entender e daí gerarem um grande empreendimento. Valor. Isso é um negócio complexo. Aranha, a gente está caminhando aqui para o final e, basicamente, a gente tem, né, sempre uma pergunta que a gente coloca no final aqui para os nossos entrevistados, que é de frente com você com 30 anos atrás. O que você traria de diferente ou igual que você colocaria para o eu de hoje, né? Qual a sua dica para aquele empreendedor que está te vendo com aquele dilema, né? Sou jovem, estou empreendendo, ou estou numa empresa, quero mudar de vida, quero tirar minha ideia do papel. E aí, o que teus aprendizados de 30 anos atrás mostraria para você de hoje que deu certo? O que faria diferente? Eu acho que eu tentaria acreditar um pouco mais em mim e eliminar um pouco mais os preconceitos, porque a gente acaba não seguindo em algumas coisas na vida porque a gente é muito criticado, como a gente brincou aí, sempre é um sonhador, não sei o quê. Maluco. Quer dizer, um maluco. Aí você mesmo fica pensando, será que eu sou mesmo maluco e sonhador? E isso, às vezes, te prejudica, porque você perdeu tempo em não tentar fazer alguma coisa que você estava pensando, né? Obviamente, entre você... Eu acho que... E você só vai aprender tentando. Você tem que experimentar, né? O aprendizado e o empreendedor tem um problema sério. Ele anda numa linha limite. Né? Para ele inovar, o novo é um passo para o erro, para algum desastre. Quer dizer, é uma linha muito, muito estreita entre eu vencer e fracassar. Né? E a nossa cultura vai dizer o seguinte, se for para o lado do fracasso, é um cara péssimo, burro, não sei o quê, não sei o quê. Se for sucesso, aí aparece sendo aquele modelo que não existe também. Né? Quer dizer, na realidade, ele estava andando numa linha muito estreita. Né? Ele só foi tentando, né? E foi se equilibrando e conseguiu. Né? Então, eu acho que há 30 anos atrás, eu poderia... A gente não vai mudar nunca a vida da gente, ter ganho mais um pouco de tempo. Mas eu não sei se a minha vida acabou sendo um aprendizado que eu precisava. É muito difícil você conseguir. A resposta foi boa. Pedrinho, quer dar uns recados finais aí, falar dos nossos parceiros, também? isso. Não, é exatamente isso. Antes de falar dos nossos patrocinadores, é realmente puxar o gancho que você falou sobre realmente a gente acreditar no nosso potencial. Eu acho que quando a gente está inovando e trazendo essa questão nova, o novo normalmente assusta. E aí, quando ele assusta, algo que te assusta, você vai repelir essa coisa.
Então, normalmente, a nossa tendência das pessoas que estão ao nosso redor é falar, cara, tu tá muito doido, tu tá louco, tu não vai fazer isso acontecer. Então, realmente, quem está nesse mercado de inovação e o empreendedorismo é 100% disso, de você estar inovando a cada dia, de você estar se reinventando a cada dia, realmente precisa ter muito da questão que você falou também de inteligência emocional, que é realmente trazer essa coisa de, cara, eu preciso confiar no meu potencial para que isso aqui dê certo, porque senão eu vou ficar na mesmice e eu não vou inovar. Então, era isso que eu queria falar antes de falar dos nossos patrocinadores, mas era esse pequeno recado. Não, isso é muito importante. E não pode ser um louco. Não. Esse é que é o difícil, porque a linha é estreita. Exatamente. Entre você realmente acreditar em você, no seu potencial, e você ser um louco, é muito próximo ali, entendeu? Muito próximo. É muito próximo. E aí, agora, falando um pouco sobre as pessoas que acreditaram nesse projeto aqui, tem o Carteira Amigo, que é a nossa empresa também, mas não só por ser nossa empresa, mas porque a gente realmente acredita que esse formato de levar conhecimento para as pessoas através do podcast faz total sentido. Outra pessoa também que acreditou na gente é a Lima Ferguson, que é uma assessoria jurídica. Então, se você precisa... A gente fala aqui com pessoas que querem ter empresas ou que já possuem empresas. E a gente sabe que a parte jurídica é uma parte extremamente importante. Então, se você precisa disso, que você com certeza precisa, tem a Lima Ferguson. E aí a gente vem para a parafernália. A parafernália nada mais é do que a tecnologia. Então, hoje, para você inovar também e reinventar muitas das coisas, você precisa da tecnologia atrelada. Tem um CTO, né? Ter toda Exatamente. Então, você tem a parafernália, que também acredita bastante aqui nesse movimento de levar conhecimento através do podcast. Temos a nossa sócia Vai Fácil, que também é uma empresa de logística. Então, para você que tem o seu e-commerce e quer entregar dentro das favelas, chama o Carteira Amigo. Fora das favelas, chama a Vai Fácil, que está tudo em casa. Temos a MakeBuzz. É muito importante você comunicar o que você está fazendo. Não adianta você fazer uma coisa muito bacana e você não conseguir comunicar isso para uma revista, para um jornal, sei lá, na TV, um canal. Então, a gente tem a MakeBuzz, que é uma assessoria de imprensa que vai falar, vai te direcionar a falar a melhor coisa possível. Vai te ajudar a criar a sua persona, né, ideal para comunicar a sua empresa. Temos a Satori. A Satori nada mais é do que um conselho consultivo. Então, uma formadora de conselhos consultivos. A gente, como você falou, um empreendedor ele não consegue estar sozinho. Não existe super-homem, não existe super-mulher. E a Satori está aí para realmente trazer outras pessoas que têm um conhecimento no mercado assim, mais vasto e mais experiência, e juntar numa mesma sala e a gente conversar sobre o seu empreendimento. Vindo para a Viva, que é a pessoa que fez essa arte maravilhosa. Então, como eu falei, não adianta você fazer algo maravilhoso e não comunicar. E também não adianta algo comunicável e esteja feio. Então, chama a Viva para poder deixar tudo mais bonito. E a Mandar é também uma empresa de envios. Então, se você precisa enviar, seja coisas pessoais, seja coisas de e-commerce também, você tem um pequeno e-commerce, e você quer enviar para outros estados, enfim, ou para dentro do Rio de Janeiro mesmo, tem a Mandar aí. E é óbvio o Multiplan. O cara que, assim, a empresa, a entidade que nos concedeu esse espaço. Juntamente com a agência Torier. Exatamente. E a Multistúdios. E a Multistúdios que era Multiplan. Já temos o nosso garoto propaganda Não aí. é? Tá vendo? E aí, Aranha, foi um prazerzaço falar com você, essa troca de experiência. Você é um cara que né, aposta, né, nos jovens, né, tanto, né, da favela, do asfalto, né, passou por milhares de empreendedores. Acredito que outros milhares vão te buscar aí de alguma forma nas suas redes sociais. Quer deixar suas redes sociais aí? Né? Como a galera te procura para ter uma... Quero apresentar Como é que eu faço para ter mentoria com esse cara? Eu já vou aí? seguir, pode deixar que eu já vou seguir. Não, mas hoje em dia procurar o Aranha só na Rocinha. A Aranha agora é Rocinha. Foco é Rocinha.
Foca Rocinha. Então é isso. Fechamos por aqui. O papo é sempre de corre, né? Total. E Aranha, obrigado por trazer seus conhecimentos pra gente e toda a sua expertise dentro da sua área. Galera, é isso. Fechamos mais um episódio. Só se inscrever, dar o like, tudo isso. E tamo junto. Isso aí. Valeu. Valeu, gente. Ok, Até a gente, próxima. obrigado aí. Abraço.